Você é de onde mesmo? Itapecerica da Serra. Fala, tudo bem, galera? Meu nome é Gabriel, tô aqui com o Gabriel Borges, famoso Bó. Estamos aqui com Wesley Barbosa. E conta pra gente, por favor, um pouquinho sobre sua arte, como é ser um artista independente no Brasil, quais são os paradigmas que as pessoas elas fazem você, olham pra você, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Boa tarde, meu nome é Wesley, eu sou de Itapecerica da Serra. Eu comecei publicando em 2016 com um livro de contos intitulado O Diabo na Mesa dos Fundos, que é um retrato das vivências nas periferias, né? São pequenas histórias que eu fui criando a partir da minha própria realidade. E a partir daí eu estou publicando outros livros. Esse primeiro foi pela editora Selo Povo do Capão Redondo, que é um selo criado pelo Ferrez, né? Que é um editor de lá também e autor. E agora eu estou publicando um novo livro, que é o Viela Ensanguentada, que é o meu primeiro romance, que ele conta a história desse jovem Mariano, que é um apaixonado por livros, né? E é uma obra que ela tem um tom autobiográfico, e eu estou expondo aí hoje. Que legal. E conta pra gente o que você tá achando da feira. Você foi tratado bem? Te recepcionaram bem? O que você tá achando? As pessoas são legais? A energia é legal? Só para complementar as que você perguntou dos paradigmas, né? Uhum. Então, são vários perrengues que o autor independente passa, né? Porque o Brasil não tem, né, por parte, às vezes, dos políticos, tanto incentivo para a cultura, né? Mas eu tô achando muito legal a feira, a recepção dos alunos, está bem organizada e tô gostando muito. Quem quiser conhecer meu trabalho, só ir na mesa lá. Tô expondo esse Viela Ensanguentada e outros livros, mas estou gostando muito. Tá gostando muito? Legal, cara. Quer falar um pouquinho? Você fala sobre seu processo de fabricação de livro. Eu queria saber sobre o processo criativo, de como você faz ele, como você pensa, de onde você começa, como você faz o título. Queria saber sobre essas coisas. Então, Gabriel, o Viela Ensanguentada, ele é um livro que eu comecei a escrevê-lo por causa do título. O título apareceu e aí logo veio à minha mente a história e eu escrevi ele em 10 dias no começo do ano. Mas eu já tinha o prefácio escrito há 6 anos. E aí o restante da história veio com muita facilidade, mas no geral, às vezes as histórias começam pelo final ou pelo meio, não tem uma técnica assim para escrever. Às vezes a própria história vai me contando a história da obra mesmo. E continuando essas coisas sobre o processo criativo, eu queria também saber se você já teve algum bloqueio, assim, você não sabia o que escrever mais. Sabe, tipo, deu branco, não sei mais o que eu vou fazer. Já aconteceu? Então, sobre o bloqueio, quando eu não tenho o que escrever e a história não terminou, eu jogo fora e esqueço e vou estudar mais. Gosto muito de ler, que eu acho que é uma coisa muito importante pro processo criativo, né? Você sempre alimentar a sua imaginação. E é isso, eu não fico martelando na mesma coisa, eu só jogo fora, esqueço e vou lá escrever outra coisa ou estudar mais. Uma outra pergunta agora que veio na minha cabeça aqui. Tipo, quem que você se inspira, por exemplo, assim? O que te faz fazer esses livros, assim? O que mais te dá isso? Então, nesse sentido, assim, eu acho que nem eu falei, né? A leitura é fundamental. Eu sou uma pessoa que eu acredito que ler é mais importante do que escrever, porque ler é uma forma de você pensar o mundo, né? Ler é uma forma de você pensar o mundo e eu me inspiro automaticamente quando eu leio livros, né? E eu leio muito a vida também, que é o que me dá a base para eu poder escrever as minhas histórias, né? Que são ficções com pitadas de realidade. Então, conta pra gente um pouquinho como foi sua história, como você chegou até onde você chegou, como foi sua primeira feira, a sua experiência, o contato com o público, o que você tá achando? Então, eu escrevo desde
que eu me conheço, eu acho que desde os meus 9 anos, né? Eu comecei a sair nas feiras desde 2019 na Flip. Foi quando eu deixei de trabalhar. Eu trabalhava numa lanchonete, mas aí em 2019, nessa feira da Flip, eu vendi bastante livros que me deixou... onde eu pude... Será que tá saindo o som? Onde eu pude viver disso, né? De literatura. E aí eu comecei a escrever outros livros. Mas foi em 2019 mesmo que eu consegui fazer isso. Você ia para as feiras já em 2019? Já mostrava a suas partir exposições? disso eu fui para outras Sim. feiras. Agora eu só vivo... E foi tranquilo? Você foi bem recepcionado? Eu vou fazendo os contatos, as pessoas me indicam, outras leem os meus livros, indicam para outras pessoas. Ontem mesmo eu estava na periferia em uma escola que mais de 80 alunos leram o livro e a gente estava discutindo sobre a literatura que é produzida nas periferias. Então essa recepção do público, ela leva os meus livros em diversos estados do Brasil e às vezes até para fora também. Você acha que impacta as pessoas? De uma certa forma, faz as pessoas refletirem e conhecerem mais a periferia em si? A ideia é que os livros, eles sejam o livro é um espelho, né, onde a pessoa tem que se reconhecer, e eu escrevo justamente querendo passar essa mensagem para os jovens de periferia, né? Mas há um problema aí, porque geralmente quem está lendo meus livros são alunos de escolas mais de classe média, porque às vezes a quebrada, né, os jovens da quebrada não têm dinheiro para comprar um livro, né? Então eu vejo que isso daí é um grande problema. Mas é importante também que jovens de classe média leiam para ter uma visão mais profunda da realidade. Muito obrigado, viu? Por Valeu, falar. eu que agradeço. Ele tem mais uma pergunta. Você falou sobre todo esse processo que você tem de livro, de fazer e tal, e eu tinha uma pergunta sobre isso, assim, por exemplo, se algum aluno ele estiver pensando em seguir esse caminho que você faz de artista, quais passos você vai indicar para ele, assim? Não, quais passos? Assim, o que ele vai fazer? Bom, se ele quer se tornar um escritor, Isso. por exemplo, se ele quer se tornar um escritor, ele tem que gostar muito de ler, que eu acho que é o fundamental, e escrever sem querer ter a pretensão de ganhar reconhecimento com isso, porque escrever é algo que está ligado diretamente com a imaginação e é algo muito prazeroso também. Então, o espaço que eu diria é a biblioteca. Eu tenho mais uma pergunta. Você acha que na sociedade atual, né, com a alta tecnologia, com todo esse desenvolvimento tecnológico, você acha que as pessoas elas estão parando de ler e isso afeta muito no trabalho, né, do artista em si e também na obra em si? Você acha que tem um certo impacto? Então, tem um impacto profundo, por exemplo, as questões das redes sociais. Eu vejo como uma coisa positiva e uma coisa negativa, quando hoje em dia as pessoas elas estão mais presas, o celular é como se fosse a extensão do próprio corpo delas. Mas por outro lado, por exemplo, durante a pandemia eu vendi muito livro, porque as pessoas começaram a ler demais, tanto que eu consegui comprar uma casa vendendo meus livros, entendeu? Então eu vejo as redes sociais como uma ferramenta de trabalho, porque muitos brasileiros que estão na Europa, por exemplo, pedem meu livro e eu posso enviar por correio. Meus livros não estão nas livrarias, mas ele está circulando entre os leitores. Muito obrigado, viu? E se você quiser, você tem alguma palavrinha para falar para os seus telespectadores? Passa a sua rede social, fala alguma palavrinha aí boa. Quero agradecer pelo espaço. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, né? Esse aqui é o meu lançamento, Viela Ensanguentada. Estou lá no Instagram, é @barbosaescritor. Valeu. E, gente, muito obrigado por ter assistido. Daqui 1 hora tem outra entrevista com outro artista. Tamo junto, muito obrigado. Falou.